7h09, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia nessa segunda-feira. E a gente volta agora a falar dos casos da área policial. Porque um enfermeiro suspeito de estuprar uma menina, uma criança de 5 anos no município de Atalaia do Norte. E essa criança, inclusive, morreu depois dessa violência. Agora, toda essa repercussão negativa fez o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas se pronunciar. E o enfermeiro pode ter o registro cassado. Assim que os colegas de profissão do enfermeiro Jocélio Gomes Ferreira ficaram sabendo que ele é suspeito de ter cometido um estupro dentro de um hospital no município de Atalaia do Norte, entraram em contato com o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas pedindo providências. A partir de agora, será feito um procedimento de averiguação prévia e o registro desse homem pode ser cassado. Recebemos essa triste notícia desse acontecimento no município de Atalaia do Norte, é algo que entristece a nossa sociedade e, se tiver sido cometido por esse profissional, entristece também a profissão da enfermagem, que naturalmente já enfrenta diversos problemas. De ofício, já determinei a abertura de um procedimento de averiguação prévia. No início dessa outra semana, vou estar deslocando uma equipe do Conselho Regional de Enfermagem até o município de Atalaia do Norte para colher todas as informações possíveis e, se durante essa averiguação prévia, se tiver indícios que realmente esse indivíduo cometeu esse crime, será aberto o processo ético-disciplinar e, caso ele tenha cometido e seja condenado, é bem provável que ele seja cassado e nunca mais exerça a nossa profissão. Esse caso aconteceu na noite da última terça-feira. A criança estava internada na unidade para tratar uma infecção. A mãe se ausentou da ala pediátrica durante alguns instantes para fazer um curativo e, ao retornar, flagrou o enfermeiro ao lado da maca da criança com a calça baixada até os joelhos e a menina estava sem a fralda descartável. Segundo testemunhas, a vítima estava visivelmente abalada e também com rigidez nas pernas. No dia seguinte, o quadro de saúde se agravou e essa vítima acabou morrendo na unidade. Os médicos do hospital detectaram que ela estava com várias lacerações nas partes íntimas de aproximadamente 4 centímetros. Um boletim de ocorrência foi registrado e o enfermeiro foi preso em flagrante e agora aguarda pela justiça. É importante que o Conselho de Enfermagem tome todas as medidas, né? Mas dizer se possivelmente for constatado, provavelmente ele vai ter o registro cassado, tem que ser mais afirmativo nesse caso, né? Porque esse homem aqui, ele não cometeu o crime apenas uma vez, né? Os indícios são muito claros, o inquérito é muito claro. Depois que essa criança morreu, foi feito o exame de corpo de delito e foi comprovada a existência de conjunção carnal, né, no estupro que foi cometido contra uma criança de 5 anos. E tem um detalhe, além dela ser paciente, está sofrendo ali, está doente, estava no hospital bem distante aqui da capital, ela ainda era uma criança com deficiência mental. Além desse processo na justiça, esse enfermeiro já responde por pelo menos 3 outros estupros dentro de unidades hospitalares aqui da capital e também do interior do estado. Então é muito importante que pessoas como essa tenham sim um registro cassado para que não continuem cometendo esses crimes e não manche apenas a imagem dele, como também dos próprios profissionais da área, né? E geralmente a gente vê muitos casos de corporativismo, mas nesse caso é um caso extremamente grave. É um crime de muita crueldade, como foi relatado aí na reportagem, o quanto essa criança ficou dilacerada depois dessa violência que já foi comprovada, inclusive, que foi cometida por ele. Tanto que ele está preso em flagrante, aguardando agora o julgamento que a gente espera que aconteça em breve, que ele possa sofrer todas as punições previstas em lei. E o organizador de uma festa na zona leste da capital foi preso suspeito de comercializar bebidas alcoólicas a menores de idade. Segundo a polícia, o homem já é conhecido por promover festas irregulares.
A PM descobriu a festa com menores de idade regada a bebidas alcoólicas por conta do tumulto de pessoas que foi gerado durante o evento. De acordo com os policiais da 30ª SICOM, a festa foi promovida dentro de uma panificadora na comunidade Valparaíso, área leste da capital amazonense. Tenente, como é que aconteceu na hora ali a abordagem, né? Os menores avistaram a polícia, ficaram nervosos, como é que aconteceu? Bom, a origem dessa ocorrência foi um roubo a celular que teve nas proximidades. Então a guarnição foi atender essa ocorrência e se deparou com vários menores em atitude suspeita. Então foram fazer as abordagens e descobriram que estava havendo uma festa no local. Quando vocês chegaram lá, avistaram, né? Esses jovens pediram o RG, né? Documento de identidade, e lá constataram então que eram apenas adolescentes aí com idades de 15 e 16 anos. Entraram em contato, né, com o organizador da festa, ele estava ali na área? Sim, a guarnição chegou no local, solicitou a presença do organizador do evento. Ele foi bastante rude com a guarnição, tentou fechar a porta lá de entrada do estabelecimento para que a guarnição não entrasse. Então a guarnição percebeu que havia menores, visivelmente tinha alguns menores lá no local. Feita a identificação desses menores, foi constatado que realmente se tratava de uma situação ilícita porque eles estavam consumindo bebida alcoólica, fornecido pelo organizador do evento. O organizador esse que foi imediatamente conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi identificado como Wilson Cunha Muniz, de 25 anos, né, mais conhecido como Neguinho. E os policiais informaram à nossa equipe que esse Wilson, né, conhecido como Neguinho aí na área, ele é dono de um bar, né? Então ele já tem a prática aí da venda de bebidas alcoólicas, mas mesmo assim ainda passou por esse tipo de situação. Sim, nós recebemos várias denúncias desse cidadão que já era contumaz em praticar esse tipo de ilícito, mas nunca foi pego em flagrante. Então a guarnição conseguiu detê-lo em flagrante delito, fornecendo essas bebidas alcoólicas para os menores. Agora é um perigo, né, tenente, nessas festas que já são irregulares, né, a gente já nota aí essas irregularidades, o consumo também de drogas, né, ilícitas ali na área, né, são áreas perigosas da cidade, áreas vermelhas, com menores de idade o risco, né, fica maior ainda de um consumo ali na hora. Sim, é um local onde os menores não devem estar indo para participar desses eventos. Então a gente sempre costuma orientar os pais que tomem cuidado com seus filhos. Isso é bastante comum aqui na Zona Leste, mas não é normal. Então tenham cuidado com seus filhos, esses locais são prejudiciais aos menores. E lembrar aí aos comerciantes, né, que essa prática é crime. Sim, os donos de bares e estabelecimentos desse gênero costumam não solicitar a identidade, não prestar atenção para as características das pessoas que estão frequentando, né? Visivelmente eram menores, então foi uma situação de negligência, de desleixo realmente. Não ter esse tato para verificar quem está entrando no seu estabelecimento. A gente pode estar deixando, tenente, inclusive, o contato para denúncias, né, aqui da área. Normalmente, né, nas situações, as pessoas só pensam no 190, né, às vezes não é um número muito prático, enfim, a gente pode estar deixando o contato direto aqui da área, que é até mais rápido na hora, né? Sim, a sua denúncia é anônima, não se preocupe com a sua identidade, ela não será divulgada. 98842-1732, é o telefone 24 horas. E mais um caso de violência doméstica foi registrado em Manaus. A vítima, que já estava amparada por uma medida protetiva, voltou a ser agredida pelo companheiro. O caso aconteceu na zona leste da capital. O caso aconteceu aqui no bairro Tancredo Neves. Na ocasião, um homem de 25 anos descumpriu uma medida protetiva de urgência e também agrediu a sua ex-companheira. Agora, o que chama a atenção nessa história é justamente isso, né? O indivíduo já havia cometido aí crimes de violência doméstica, já foi afastado pela justiça e mesmo assim voltou a cometer essas agressões, né? Se aproximou aí e agrediu a companheira. Os policiais aqui da 14ª Companhia Interativa Comunitária chegaram no local e encontraram a vítima de 24 anos com marcas, não é isso, tenente? Ela já foi encontrada ali com as marcas das agressões pelo corpo. Isso mesmo, ela já foi, quando a polícia chegou no local, ela estava lesionada nos joelhos, cotovelos, apresentava realmente sinais de agressão por parte dele. E ela informou, né, que era portadora da medida protetiva de urgência, que ele não poderia se aproximar dela. Mesmo assim, ele foi até o endereço onde ela estava e resolveu agredi-la. E quando a equipe deu voz de prisão mesmo, ele ainda reagiu, né, foi preciso o uso necessário da força para poder contê-lo, para conduzir para a delegacia da mulher para fazer o flagrante dele. É muito
Muita audácia, né? Já ser reincidente aí por esse crime e continuar com esse comportamento agressivo, principalmente aqui com os policiais, né? Com a sua ex-companheira. Ele foi conduzido imediatamente aqui para a delegacia, agora é reincidente desse crime, né? Positivo, agora ele é reincidente, foi feito o auto de prisão em flagrante do mesmo. Ele já respondia, o que gerou essa medida protetiva de urgência. E agora foi flagranteado novamente, além da agressão à vítima, por desacato e resistência à prisão. Ele chegou a informar o que ele queria com ela naquela noite, se ele foi lá somente para agredi-la, se ele apresentava ali sintomas, ali, sinais de embriaguez. O que ele falou para os policiais? Só todo tempo agressivo, falando muito alto, informando que tinha ido porque era mulher dele, que ninguém tinha direito de se meter. Ele até como se tivesse esquecido que ele já é separado dela, que ela está protegida por uma medida protetiva de urgência. Uma situação triste, né? Infelizmente, essas situações ainda continuam acontecendo. A gente pode estar deixando contato para denúncias, né? Essas vítimas muitas vezes não têm a que pedir ajuda, só um telefone próximo para salvar numa hora dessas. Isso, nós temos o 190 e temos também o nosso, que é o linha direta da 14ª SICOM, que é o 8842-1667, que é muito, até agiliza o atendimento da ocorrência, porque vem diretamente para a viatura a ligação. O suspeito foi encaminhado aqui para o 14º DIP e irá aguardar os procedimentos cabíveis. E após denúncias anônimas, um casal foi preso no município de Maués, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O casal foi preso no bairro Senador José Esteves II após denúncia anônima, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Com o Wilke Mourão, de 24 anos, e a Carla Martins, de 34 anos, a polícia apreendeu 450 gramas de maconha, um pé de maconha, 3 armas de fabricação caseira e 5 cartuchos. A dupla foi conduzida à 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués, mas deve ser transferida para o presídio da cidade, onde vai ficar à disposição da Justiça. E uma outra denúncia anônima levou a Força Tática a prender um homem que estava com armas, munições e um veículo roubado. O caso aconteceu no Nova Cidade. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade. Inicialmente era apenas uma denúncia de um carro roubado, mas durante as averiguações da equipe da Força Tática foram encontrados armas e munições com um homem identificado como Moisés Melo, de 26 anos. Foi uma denúncia, aí creio eu, que tem entregado esse indivíduo. Isso, uma denúncia anônima, né, no nosso linha direta. Chegando lá, a porta estava entreaberta, né, verificaram um Celta dentro, né, um carro Celta, modelo. E lá feita a consulta, já imediatamente foi dada a restrição de roubo. Então os policiais adentraram a residência, né, encontraram o sujeito e lá uma mochila com as armas e tal, todo o material ilícito ali. Tava tudo então escondido ali na casa dele, né? O carro, as armas, as munições. Complicada essa história, né? Ainda deixou ali porta entreaberta para os policiais visitarem. O que ele explicou para a polícia, tenente, numa hora dessas? Ele sempre fala que está em depósito, né, esse material, que nunca é deles, né? Mas ele mantém em depósito também, esse material também é crime. Então não adianta o cara dizer que ele ia utilizar ou ele ia só guardar. O crime ele é o mesmo e a pena vai ser a mesma para eles. O carro, portanto, foi apreendido, né, entregue aos donos, né, e já foi imediatamente naquela noite encaminhado. A gente apresenta o DIP, né, lá na delegacia como testemunho delegado, a Polícia Civil, eles são entregues ao proprietário, né, então ali foi recuperado um carro, foi preso um meliante, foi retirado armas de fogo da rua, então a gente conta com a ajuda da sociedade sempre, né, graças a uma denúncia. Então quem tiver denúncia desse tipo aí pode passar por Força Tática, a gente vai até o local, né, o nosso número para denúncia via WhatsApp é o 994284400. Muito importante estar tirando esses indivíduos e também essas armas de circulação. Moisés foi encaminhado até o 6º Distrito Integrado de Polícia e irá aguardar aí os procedimentos cabíveis. E a Manuela Montenegro acompanhou um outro caso de denúncia anônima que levou policiais da Rocan a prenderem um trio com posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com os suspeitos foram encontrados armas, droga e uma quantia em dinheiro. Era em uma kitnet na rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira, 3ª etapa, que o trio atuava na venda das drogas. Os policiais da Rocan tiveram conhecimento dessa ação criminosa através de uma denúncia. Na ocasião, Diego Leal, Samuel Lima e também Pablo Nascimento foram encontrados com armas, diversas porções aí de cocaína, maconha, kits de óxido, uma balança de precisão e também dinheiro, né, aparelho celular. Essa turma estava equipada, né, tenente? Estavam aí preparados aí para atuar justamente no tráfico ali da área. Como é que aconteceu aí a abordagem desse trio?
A equipe Rocan, ela recebeu denúncia, né, através do nosso WhatsApp denúncia, que no Jorge Teixeira, na terceira etapa, havia uma kitnet que estava sendo utilizada para comercialização de entorpecente. A viatura deslocou até o local indicado, lá foi encontrado 3 indivíduos. Feito a abordagem, foi encontrada certa quantidade de entorpecente, 2 armas de fogo, uma calibre 22 e uma calibre 32. Algumas munições e com isso deslocaram até o 14º DIP para os procedimentos. Agora, uma turma jovem, né? Os 3 aí têm idades entre 21 e 23 anos e eles utilizavam exatamente daquela kitnet, né, tenente, para fazer o embalo, né, das drogas, toda a preparação, porque tudo foi encontrado espalhado pelos cômodos, né? As drogas foram encontradas em um quarto, as armas foram encontradas em outro cômodo. Foi assim que vocês acharam? Sim, assim como os populares já haviam feito a denúncia para a gente, né? Lá era utilizado como um ponto de droga e chegamos lá, foi feita essa confirmação. Eles explicaram o que para a polícia, né? Porque 2 deles já tinham passagem, né? O Samuel e também o Diego já tinham passagem por tráfico e por roubo. O que eles explicaram dessa vez para os policiais? As armas eles utilizavam para fazer a defesa ali da boca de fumo, né? E a comercialização que era feita lá. E 2 assaltantes que pilotavam uma moto foram pegos pela polícia durante a ação criminosa. Na hora da abordagem, a dupla chegou a atirar contra os policiais e os policiais acabaram revidando. Um deles foi encaminhado ao 28 de agosto em estado grave. A equipe da Força Tática foi recebida a tiros pela dupla na rua Amazonino Mendes, bairro Tancredo Neves. Os policiais foram até lá por conta de uma denúncia feita por volta das 5h30 da tarde deste sábado, que informava que essa dupla estava cometendo arrastões ali na área do bairro. Eles foram identificados como Rafael Caliston, de 19 anos, e Jamilson Santos, de 20. Tenente, como é que aconteceu na hora? Foi tenso o negócio entrando ali na rua, né? Já foram recebidos a balas. Isso, né? Informação via CIOPS ali que havia sujeitos cometendo arrastão ali na área dali do Tancredo Neves, né? Imediatamente as viaturas Força Tática, ouvindo o rádio, deslocaram. Infelizmente tentaram a sorte, né? Nossos policiais alvejaram um deles e o outro foi preso. Algum policial ficou ferido na hora? Não, graças a Deus nenhum policial ficou ferido, seguindo todos os procedimentos padrões, né? Somente o meliante foi ferido e já foi conduzido ao Hospital João Lúcio, está lá em estado grave. É por isso que a gente tem somente a foto do Rafael. Ele foi apreendido aí com arma de fogo ainda? Isso, eles estavam com uma arma de fogo ali e uma outra, uma simulacro, que é uma imitação de arma de fogo. A intenção de causar pânico na população ali, né? Quem está sendo assaltado naquele momento não consegue reconhecer se é uma arma de verdade ou uma de mentira. Então ali eles fizeram todo o arrastão, encontraram vários objetos com ele, inclusive uma moto roubada lá com restrição já de roubo. Fazendo várias vítimas ali na área, né? Portanto, os 2 vão estar respondendo aí por esses crimes, né? Além dos roubos cometidos, o porte ilegal da arma de fogo. Ali a gente diz que o roubo ele vai englobar ali o porte da arma de fogo, né? Eles vão responder basicamente pelo roubo, né? Pela ameaça ali que eles fizeram à população e agora o outro está no hospital, ainda pode ser que ele não responda por esse crime. E um homem de 20 anos foi preso em Parintins, suspeito de matar um estudante na madrugada de ontem. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. O jovem Eros Barbosa Moedo, de 20 anos de idade, foi preso suspeito de homicídio. De acordo com a polícia, ele matou com um tiro o estudante Ronei Cunha Guimarães, de 21 anos de idade. O crime aconteceu por volta de 3 horas da madrugada na Avenida Amazonas, centro da ilha, próximo de um bar. Segundo testemunhas, o Eros chegou com um comparsa em uma motocicleta e em uma esquina da via cometeram o assassinato. O Ronei ainda chegou a ser conduzido ao Hospital Geoffrey Cohen, mas não resistiu ao ferimento e faleceu na sala de cirurgia. O Eros foi preso cerca de 1 hora após o homicídio. A terceira delegacia interativa de polícia investiga o caso, mas, segundo a PM, provavelmente o crime foi um acerto de contas, pois tanto a vítima quanto os suspeitos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. E o final de semana foi violento aqui na capital amazonense. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Tamires Cler, que continua ao vivo com a gente. Tamires, foram pelo menos 4 casos registrados, né?
Pois é, né? Além de todos esses que a gente estava acompanhando aí, né, teve alguns casos realmente muito graves. Um deles fez com que um homem tivesse a mão decepada. Aconteceu o seguinte, foi uma briga lá no bairro do Jorge Teixeira. Um homem identificado como Jonas, né, de 27 anos, ele teria comentado com o sobrinho de um outro homem, o Elias, né, que queria que ele entrasse no tráfico de drogas. O Elias resolveu tirar essa satisfação e os dois começaram a brigar. Só que eles envolveram um teçado nessa briga e aí todo mundo acabou ferido. O Jonas teve a mão esquerda decepada, Elias também teve alguns ferimentos no braço esquerdo e na cabeça. Um adolescente de 17 anos tentou apartar a briga e também acabou ferido na mão direita. Eles foram todos encaminhados ao Platão Araújo para aguardar atendimento médico, né? Mas até ontem, até por volta das 6 horas da tarde, ainda não tinha sido registrada essa ocorrência. Aí a gente também tem um outro caso de um homem que acabou sendo executado e isso aconteceu lá no bairro, na Avenida Dona Otília. É um homem de 32 anos, ele foi identificado como Deiverson Carvalho Rodrigues. Ele levou 3 tiros. De acordo com a polícia, o que foi informado é que 2 homens teriam chegado em uma motocicleta. Um deles disparou contra a vítima e o outro permaneceu na motocicleta. Os 2 fugiram logo em seguida e não foram identificados. Esse caso vai ter que ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora, além desse caso, também teve um homem foi encontrado no quilômetro 42 da AM-010. Ele estava todo despido. De acordo com os policiais, a suspeita é que ele tenha apanhado, ele tenha sido morto a pauladas, porque havia várias lesões ao longo de todo o corpo e isso realmente preocupou muito os policiais. Adriane. Agora, além desses casos, né, Tamires, já mencionados, tem um afogamento na Zona Leste. Pois é, um rapaz de 20 anos, identificado como Denilson Leão Carvalho, foi encontrado, né? Ele tinha desaparecido no momento em que ele mergulhou em um balneário lá no Puraquequara. Então, a família dele realmente ficou muito preocupada ali, chamou os bombeiros e ele foi encontrado só 1 hora depois do desaparecimento dele. Então, ele já estava morto. É muito preocupante, a gente sabe que no fim de semana muitas ocorrências dessas acabam acontecendo, muita gente acaba de maneira imprudente, né, indo para locais às vezes que não tem uma vigilância ali, não tem uma segurança. Enfim, esse rapaz ele acabou morrendo afogado e o corpo dele já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser avaliado realmente o que aconteceu, se ele teve câimbra, se teve algum problema ali, mas é um fato muito triste, né, Adriane? Gente, Tamires, muito obrigada pelas informações. E olha só, nesse exato momento a gente vai lá para o Distrito Industrial, porque o Fred Rocha está ao vivo lá na Avenida Buriti, onde logo cedo aconteceu um acidente envolvendo 2 ônibus do transporte coletivo. Fred, inicialmente a informação é de que várias pessoas ficaram feridas nessa colisão, né? Você que está no local, quais são os detalhes? Isso, Adriane, de acordo com o SAMU, cerca de 20 pessoas ficaram feridas. É aqui na Avenida Buriti, o local exato onde o acidente aconteceu. A gente observa que este ônibus que está mais à frente, ele recebeu o baque do que vinha atrás, né? O coletivo que inclusive ficou com a frente totalmente destruída. A gente tem aqui a imagem mostrando para você. Do outro lado, a gente vai já mostrar que o estrago é ainda maior. Neste momento tem um guincho aqui que está tentando a retirada deste ônibus que ficou mais danificado, que foi o que bateu na traseira, enquanto já tem aqui um motorista no coletivo da frente que está tentando tirar ele dessa posição, até porque o trânsito vai ficando cada hora mais complicado conforme as horas vão passando, porque agora é horário de pico aqui nesta parte do distrito. Nós vamos para o outro lado, até mesmo para a gente mostrar os detalhes. Como eu disse, o SAMU informou 20 pessoas que tiveram algum tipo de lesão e foram levadas para hospitais aqui da capital amazonense. As informações preliminares dão conta de que um homem teria fraturado as 2 pernas. E a gente vai mostrar exatamente o local onde ele estava quando este acidente aconteceu.
Olha só a situação onde fica a porta do coletivo que atingiu a traseira do outro. Se tivesse alguém ali nessa porta, provavelmente não teria sobrevivido, viu, Adriane? Porque a gente vê que o dano é muito grande. O homem, então, que teria tido as 2 pernas fraturadas, estava nesta cadeira aqui, que fica bem próxima do local que foi mais atingido por conta desse acidente que aconteceu. Agora, a imagem, inclusive, aqui no outro coletivo, daqui, inclusive, da janela, ou dessa parte do vidro aqui da porta traseira, a gente tem uma noção também de como ficou a traseira do coletivo e que se tivesse alguém ali sentado naqueles bancos, também poderia ter sofrido um baque muito grande. Muitas pessoas tiveram aqueles ferimentos porque bateram a cabeça, tiveram esses cortes, segundo também informações aqui recebidas no local. Uma mulher teve o braço fraturado e foi levada também para hospitais aqui da capital amazonense. Uma ambulância do SAMU, que inclusive está saindo neste momento do local, pedi para a gente mostrar rapidamente, tem uma pessoa que está recebendo atendimento ali. A ambulância estava parada aqui no local há poucos minutos, fazendo atendimento, colocando o protetor cervical na vítima. É um homem e nesse momento está se dirigindo também a um hospital aqui da capital amazonense. De acordo com o motorista de um dos coletivos, o acidente aconteceu por volta de 5h05 da manhã. Esse ônibus aqui da frente é da linha 604, ele faz o trajeto Colônia Antônio Aleixo e estava passando aqui, né, quando isso aconteceu. O motorista me informou que ele parou, ali tem um ponto de ônibus, então desembarcaram os passageiros, outros subiram e quando ele estava saindo, o ônibus que vinha atrás acabou atingindo, foi um baque muito forte, até mesmo a gente pode observar pelo dano causado, que realmente foi um acidente grave. O motorista que estava nesse coletivo de trás não soube explicar de fato o que aconteceu, porque inclusive o motorista desse coletivo chegou a questioná-lo, ele disse que não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabe se ele dormiu ao volante, se teve algum problema de saúde, isso ainda vai ser apurado melhor. O fato é que a gente tem, por enquanto, esse número estimado de vítimas, 20. Lógico que nas próximas horas esses números serão atualizados e também o estado de saúde dessas pessoas, assim como também nos próximos dias deve sair um laudo sobre este acidente para atestar o que aconteceu aqui na Avenida Buriti. Por enquanto, o trânsito nesse sentido de quem vem daqui dessa parte que vai lá para a Bola da Suframa, por exemplo, é um pouco mais complicado, até porque ali na frente tem um semáforo. Mas do outro lado da via, o que a gente consegue observar é que o trânsito consegue fluir normalmente. Tem aqui um agente de trânsito que está acompanhando, caso o trânsito precise de uma intervenção maior, justamente para tentar agilizar. Ali a gente já consegue observar, inclusive, o guincho que está tentando tirar esse ônibus mais danificado. Vai ser trabalhoso, até porque a gente observa que a traseira dele está um pouco suspensa, né? Por conta do baque muito forte que a parte frontal do veículo sofreu ao atingir a traseira do coletivo que estava mais à frente. Um acidente bem cedo, às 5h05 da manhã, causou um transtorno muito grande. A gente vai ficar por aqui acompanhando os detalhes e também ao longo da programação da TV A Crítica trazer também essa história desse acidente grave, viu, que aconteceu aqui na Avenida Buriti. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Trânsito bastante complicado, né, como a gente percebe aí na Avenida Buriti. E ao que parece, tem muito característica de uma ultrapassagem aí desse veículo, né? As circunstâncias vão ser todas avaliadas. Agora 20 pessoas feridas foram encaminhadas para o atendimento. A gente torce para que estejam bem, que esses ferimentos não sejam de grande gravidade. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Vamos falar do Campeonato Amazonense de Futebol. Hoje é um dia decisivo, mas não tem jogo não. É uma decisão no Tribunal Desportivo que vai definir aí se o Manaus se mantém o campeão do primeiro turno, vai poder disputar a grande final do Amazonense. É um instante só, eu volto já já.